Olá, meus alunos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e hoje continuaremos os nossos estudos sobre a teoria geral dos contratos. Estamos chegando na 9ª parte desse estudo, ainda tem algumas outras partes a serem estudadas, mas até agora a gente já falou sobre a natureza jurídica do contrato, sobre conceito, princípios, classificação. A gente já falou sobre a relatividade do contrato e a intervenção de terceiros, sobre as fases de formação do contrato. E agora caminhamos para o contrato preliminar. Você se lembra, quando estudamos a formação dos contratos, que são 3 as fases contratuais, reconhecidas pela doutrina majoritária, também pela jurisprudência prevalente. Quais sejam? Primeira fase, fase de negociações preliminares. Segunda fase, fase de proposta. Terceira fase, fase de aceitação. E chamei a atenção dos senhores para o fato de que alguns doutrinadores mudam, essa ordem, incluem, tira algumas, dentre eles um grande doutrinador civilista, que é o Flávio Tartucci. Ele inclui ali como fase de formação o contrato preliminar. E eu disse, à época, que embora seja um admirador do Flávio Tartucci, gosto demais dele, neste ponto não concordo. Me afilio à ideia de que o contrato preliminar é uma espécie. E me parece que essa foi a mesma lógica que o legislador civilista seguiu a partir do artigo 462. Porque ele trata do contrato preliminar separadamente. Fala lá da formação dos contratos, em capítulo próprio, e agora, a partir do artigo 462, trata especificamente do contrato preliminar. Tá? Então, me permita aqui discordar desse grande mestre. Às vezes temos contrato preliminar, mas nem sempre. Então ele não é uma fase, ele é uma espécie. E é muito importante você entender isso para não confundir contrato preliminar com negociação preliminar. Negociações preliminares, primeira fase da formação de um contrato, é uma fase que não vincula juridicamente as partes. As partes não estão obrigadas na fase de negociações preliminares, podendo, a priori, qualquer uma delas, se afastar da relação, ainda que injustificadamente. Se esse afastamento injustificado causar dano, pode até ser que a inobservância da boa-fé objetiva, a violação da boa-fé objetiva em negociações preliminares, configure responsabilidade civil, configure ato ilícito, implicando assim responsabilidade civil aquiliana. Mas as negociações preliminares não vinculam juridicamente e obrigacionalmente as partes. O contrato preliminar, como espécie que é, vincula. Por isso, não confunda negociações preliminares, contrato preliminar. Contrato preliminar é uma espécie de contrato e, assim sendo, vincula obrigacionalmente as partes. Só que, neste contrato, o seu objeto é a efetivação futura, do contrato definitivo. Trata-se de uma modalidade contratual cujo objetivo é a efetivação de um contrato definitivo em momento futuro. Contrato preliminar é uma espécie, portanto, de contrato interino, de contrato prévio, de contrato temporário. Mas, repito, de forma alguma, confunda o contrato preliminar com a fase de negociação preliminar. A fase de negociações preliminares não gera obrigação para as partes, mas apenas a violação da boa-fé aqui pode configurar ato ilícito e gerar responsabilidade civil aquiliana. O contrato preliminar vincula, obriga as partes a quê? A dar continuidade para um contrato definitivo. Gosto muito do entendimento doutrinário que diz o seguinte:
O objeto do contrato preliminar é uma obrigação de fazer. Você se lembra lá das aulas de obrigação, quando falamos sobre os elementos constitutivos, credor, devedor, objeto imediato? E eu destaquei que existem 3 objetos imediatos de uma obrigação, que são a prestação. A prestação obrigacional pode ser de dar, fazer ou não fazer. O contrato preliminar, ele tem por objeto uma prestação de fazer. Fazer o quê? Celebrar o definitivo. Captou? O contrato preliminar é uma espécie de contrato. E vincula as partes, obriga as partes. A quê? A uma prestação de fazer. Qual seja? Celebrar o contrato definitivo. Simples, tá? Para tentar elucidar assim, e esclarecer quanto à aplicação dos contratos preliminares na prática contratual, um contrato preliminar, típico contrato preliminar e muito usual, é o compromisso de compra e venda de imóvel. Você já assinou uma promessa de compra e venda de imóveis? É uma promessa de compra e venda, não é compra e venda. Nem sempre, na realidade prática contratual, nós temos todos os meios e todos os instrumentos suficientes para celebrar o contrato definitivo. Agora, nem sempre temos. Por isso, em algumas situações, temos que lançar mão de um contrato preliminar para já amarrar o negócio, me dar uma garantia de que em momento futuro, dando tudo certo, o contrato definitivo será celebrado, e agora sair para buscar meios que viabilizem o contrato definitivo. É isso que eu faço num contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Eu não tenho 400 mil reais para dar na lata, mas eu gostei muito daquele imóvel. Então eu faço uma promessa de compra e venda, comprometendo a celebrar o contrato definitivo, e agora eu vou buscar um empréstimo, vou buscar vender bens, ou buscar um financiamento para viabilizar o definitivo. Contrato preliminar. Não é mera negociação. Porque se fosse negociação, eu sairia aqui para buscar meios, e aí o proprietário poderia acabar desistindo e vender para outra pessoa. Ah, professor, mas se ele fizer isso, ele te causou dano. Tudo bem, mas aí eu vou ter que ajuizar uma ação indenizatória, provar que em negociações preliminares ele violou a boa-fé objetiva, me causando dano, e assim pleitear indenização. Eu quero mais segurança. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um contrato. Mas você não tem dinheiro ainda para compra e venda? Eu vou fazer um contrato preliminar. Em que nós nos comprometeremos a, em determinado prazo, celebrar o contrato definitivo. Sobre o contrato preliminar, o legislador traz aqui algumas regras muito importantes de serem observadas. Primeira delas, artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, veja bem, o legislador está nos dizendo aqui o seguinte: todos os requisitos de validade do contrato definitivo devem ser observados também no contrato preliminar. Porque o contrato preliminar, como o nome diz, ele é um contrato preparatório, ele é um contrato interino. Então, todos os requisitos de validade do contrato definitivo devem também ser observados no contrato preliminar, à exceção de um. Qual? Forma. Já falei sobre isso na aula passada, repito agora. Escada pontiana, existência, validade e eficácia. Requisitos de existência, requisitos de validade. Vontade livre, objeto lícito, possível, determinado, determinável. Agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os requisitos gerais de validade de qualquer contrato. Existem outros específicos ainda na norma jurídica. O legislador está dizendo, os mesmos requisitos gerais e específicos do contrato principal devem ser observados pelo contrato preliminar. À exceção de um, forma. E isso aqui é muito importante. E se você já fez um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, vai fazer muito sentido para você, que é o seguinte:
Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.